Ok, aperte o cinto e confira estes poderosos pedacinhos de conhecimentos gerais. Alguns deles podem salvar sua vida algum dia, ou quebrar o gelo em algum encontro importante. É melhor ficar bem longe da fonte Comic Sans quando estiver digitando algum documento formal. Ela não é séria o suficiente. E não é à toa. O designer que a criou se inspirou em diversos gibis. O Canadá possui mais lagos que o resto do mundo junto. Estudos recentes mostram que pode haver até 2 milhões de lagos nesse país. O super-homem original dos gibis não voava, ele dava grandes saltos de um prédio para outro. Mas os animadores que estavam trabalhando na série animada dos anos 40 reclamaram que esses saltos ficariam ridículos na TV. Foi assim que o super-homem ganhou seu superpoder de voar pelos ares. Apenas 20% dos risos acontecem por causa de piadas e situações engraçadas. O resto são reações das pessoas a perguntas tipo "Como vai?" e afirmações comuns. O riso ajuda a formar laços sociais. Pessoas que riem juntas acabam se aproximando. O chiclete Wrigley's Juicy Fruit foi o primeiro produto a receber um código de barras. Isso aconteceu há mais de 40 anos. As lontras marinhas, principalmente as mães com seus filhotes, dormem de mãos dadas para não serem levadas por alguma correnteza. Se uma lontra marinha não tiver nada no qual possa se agarrar, ela se prende a algas. Nós, humanos, somos apenas uma das 8,7 milhões de espécies da Terra. Esse número inclui 611 mil espécies de cogumelo, mofo e outros fungos, 298 mil espécies de plantas, 7,8 milhões de espécies de animais e daí por diante. E isso porque os pesquisadores nem tentaram contar a quantidade de bactérias que existem no planeta. A Terra gira em uma velocidade alucinante. É por isso que um objeto cairá um pouquinho mais longe se você jogar para o lado oeste. As montanhas de Vênus são cobertas por uma substância parecida com neve, mas as temperaturas nesse planeta são escaldantes, então não há possibilidade alguma de existir neve por lá. Na verdade, esse gelo é metálico. As profundezas dos oceanos terrestres estão repletas de criaturas horripilantes. Vermes tubulares gigantes, tubarões duendes, peixes víbora com dentes enormes, mas a criatura mais estranha que vive lá é o peixe olhos de barril. Esse peixe é enorme e sua cabeça é totalmente transparente. Dá até para ler os pensamentos dele. Há mais árvores no nosso planeta do que estrelas na Via Láctea. Enquanto nossa galáxia ostenta de 100 a 400 bilhões de estrelas, o número de árvores na Terra passa dos 3 trilhões. Plutão foi descoberto em 1930 e deixou de ser considerado um planeta em 2006. E mesmo depois de todo esse tempo, ele ainda não conseguiu completar sua órbita ao redor do Sol. É que esse planeta anão leva 248 anos terrestres para completar sua órbita. O banho é capaz de estimular sua criatividade. Quando está tomando um banho quente, você geralmente se sente relaxado e feliz. Seus níveis de dopamina sobem, aumentando as chances de ter ideias brilhantes. A Arábia Saudita importa seus camelos da Austrália. Esse país costumava importar camelos para transportar cargas pesadas. Depois que o trabalho era feito, os animais eram soltos, e isso causou um aumento impressionante na população deles. O símbolo da hashtag tem um nome oficial, Octoturp. É uma palavra inventada que foi criada no mesmo lugar onde inventaram o telefone, nos laboratórios Bell. Os cientistas têm certeza absoluta de que os dinossauros habitaram todos os continentes. Pois é, até a Antártica. Então, por que não encontramos ossadas de dinossauros em todas as regiões do planeta? Porque em alguns lugares, o solo e as condições climáticas ajudaram a fossilizar as carcaças, mas em outros, os ossos simplesmente entraram em decomposição. Por falar em dinossauros, podem ter existido muito mais espécies do que as pessoas pensam. O problema é que os ossos deles eram pequenos demais para resistirem a milhões de anos. O Sol pesa 330 mil vezes mais do que o nosso planeta. Ele é tão gigante que daria para colocar a Terra 1.300.000 vezes lá dentro. E que tal isso? O Sol contém 99,85% de toda a massa do nosso sistema solar. Agora vamos falar sobre persistência.
Havia um astronauta chamado Don Lind que esperou 19 anos para finalmente voar para o espaço. A missão para a qual ele havia sido escolhido foi cancelada. Aí, ele ficou na reserva, para caso precisassem dele. Só em 1985, o persistente cientista finalmente conseguiu voar em uma espaçonave. O véu mais comprido da história tinha o tamanho de mais de 63 campos de futebol. A noiva que o usou é do Chipre e admitiu que fez isso para bater um recorde no Guinness Book. Ela sonhava com isso desde que era criança. As borboletas sentem o gosto do alimento com as patinhas, pois seus sensores de paladar ficam lá. Se fosse uma borboleta, você precisaria pisar em cima de uma pizza para sentir o sabor dela. Isso contraria tudo o que eu aprendi durante a minha vida. Mas os cientistas afirmam que o suor não fede. A culpa é das bactérias que vivem na pele. Elas quebram o suor, causando aquele cheiro desagradável. Os polvos botam de 20 mil a 100 mil ovos por vez. Aí, a mamãe polvo fica 6 meses sem comer, só para proteger seus ovos. Quando os filhotes de polvo nascem, são do tamanho de grãos de arroz. O esqueleto humano se regenera totalmente a cada 10 anos. É um processo contínuo que acontece em nível celular. É por isso que você sempre tem uma mistura de ossos novos e velhos no corpo. O corpo humano ainda não parou de evoluir. Cada vez mais pessoas nascem com um osso extra nos joelhos. Esse ossinho é chamado de fabela. E não é novidade. No século XIX, 18% das pessoas tinham esse osso. No começo do século XX, só 11% dos humanos nasceram com fabelas. Mas em 2018, cerca de 39% da população mundial tinha esse osso. Por falar nisso, os cientistas ainda não sabem ao certo para que ele serve. Acho que isso ainda é um mistério a ser desvendado. Os habitantes de Setenil de las Bodegas, na Espanha, vivem literalmente debaixo de uma pedra. As pessoas trabalham, estudam e passeiam debaixo de uma enorme elevação rochosa. As casas delas são construídas do lado da pedra. É ilegal ter só um porquinho da Índia na Suíça. Esses animais são muito sociais e não conseguem viver sozinhos. Isso faz mal à saúde deles. As primeiras abóboras iluminadas eram feitas com nabos ou beterrabas. Diferentemente das atuais para diversão, elas serviam para espantar os maus espíritos. A curiosidade das crianças não tem limite. Uma criança faz, em média, 300 perguntas por dia. Isso dá uma pergunta a cada 5 minutos. E as perguntas que começam com porquê são as mais comuns. O deserto do Saara não é um mar interminável de areia como muitos imaginam. Só 25% do seu território se encaixa nesse estereótipo. O resto é coberto por pedregulhos e repleto de montanhas e oásis. Há 2 vezes mais cangurus do que pessoas na Austrália. Na última contagem, havia 40 milhões de animais contra 20 milhões de pessoas. E aqui vai outra curiosidade legal sobre os cangurus. Eles não conseguem saltar para trás. Os beija-flores são criaturas minúsculas, mas existe uma espécie, a do colibri-abelha cubano, que bate qualquer recorde. Esse passarinho é tão pequeno que às vezes é confundido com algum inseto. Ele pesa menos que uma moeda de 10 centavos. A letra mais popular da língua portuguesa é a A. Ela aparece em 14,63% de todas as palavras. O segundo lugar pertence à letra E. Você pode vê-la em 12,57% de todas as palavras. E as menos usadas são as letras W e Y. Elas estão presentes em apenas 0,01% das palavras. Os tubarões não usam o alfabeto, mas têm cerca de 15 fileiras de dentes fortes pra caramba. Eles já nascem com um conjunto de dentes e conseguem se proteger mesmo sendo filhotes. Quando perdem um dente, outro nasce rapidinho. Ao longo da vida, um tubarão pode ter até 50 mil dentes. A boa notícia é que os dentes humanos são tão afiados quanto os dos tubarões. E o esmalte que os reveste é a parte mais dura do corpo humano. O crocodilo não consegue colocar a língua para fora. Ela fica presa à base da boca do animal. Mas seus parentes próximos, os jacarés, conseguem fazer isso sem problema algum. Brócolis chinês, repolho, couve-flor, couve galega, couve de folhas, couve rábano e couve de Bruxelas pertencem à mesma espécie de planta, a Brassica oleracea.
Seus olhos ficam fechados por 10% das horas que você passa acordado. Esse é o tempo que você passa piscando. Uma pessoa adulta pisca em média de 15 a 20 vezes por minuto. Os bebês não piscam tanto, só de 2 a 5 vezes por minuto. Às vezes, as abelhas picam outras abelhas. Enquanto protegem suas colmeias, abelhas guardas ficam à porta para cheirar os insetos que querem entrar. Se identificarem alguma abelha estranha que não pertence à colmeia, elas mordem e até picam a intrusa para proteger o néctar. Seu olfato é responsável por 80% do seu senso de gosto. É por isso que quando seu nariz está entupido, uma cebola, uma laranja e um hambúrguer terão o mesmo gosto para você. As vacas não têm os dentes incisivos superiores. No lugar deles, existe uma gengiva bem dura. Esses animais também têm molares na parte superior da boca. Se um astronauta precisar coçar o nariz enquanto estiver usando o seu traje espacial, é só puxar uma parte de velcro que fica dentro do capacete. Seu cabelo armazena todas as informações cruciais sobre você. Seu DNA, quais vitaminas estão em falta, quais minerais seu corpo tem, tudo isso pode ser revelado ao analisar um fio do seu cabelo. Ele é incrivelmente forte. Uma cabeça cheia de cabelos consegue segurar até 2 toneladas de peso sem que nenhum folículo seja arrancado. Lulas e polvos têm bicos. Eles são feitos de queratina, o mesmo material das suas unhas e dos bicos dos pássaros. As baleias azuis comem quase 500 mil de calorias por vez. Isso é 240 vezes a energia que elas precisam para pegar krill. A atmosfera do Sol se estende para além da parte visível da sua superfície. Nosso planeta está pertinho dela. É por isso que as rajadas solares causam aqueles fenômenos maravilhosos chamados aurora austral e aurora boreal. O primeiro hidrante para incêndio foi inventado no começo do século XIX. Infelizmente, a patente dele acabou se queimando durante o incêndio. Somente 100 anos depois é que o hidrante para incêndios foi reinventado. Um relâmpago pode ser até 5 vezes mais quente do que a superfície do Sol. Dá para imaginar? A Terra já teve 2 luas. A segunda era pequenininha para um corpo celestial, só 1.200 quilômetros de diâmetro. Mas aí, as 2 luas colidiram uma com a outra, e a menor desapareceu. Existem 4 principais expressões faciais: raiva, medo ou surpresa, feliz e triste. Mas além dessas básicas, você pode criar até 7.000 novas expressões. A propósito, as expressões faciais que são genuínas tendem a ser simétricas. Os olhos das renas do Ártico mudam da cor dourada para azul no inverno. É assim que a sensibilidade da retina delas se adapta à constante escuridão. Assim, elas ainda conseguem enxergar a comida e detectar a presença de predadores. Algumas espécies de tarântula, uma das maiores aranhas do mundo, conseguem viver sem comida por mais de 2 anos. É quase impossível distinguir as digitais de um coala das humanas. As linhas arredondadas e em forma de redemoinho deles são quase idênticas às nossas. Os animais mantêm certa distância das linhas de transmissão de energia porque elas emitem flashes de luz ultravioleta. Além disso, 35 espécies animais diferentes também são sensíveis aos raios UV. Entre os mamíferos, só os macacos e os humanos não enxergam os raios ultravioleta. As correntes de água fazem aqueles burburinhos porque a água captura as bolhas de ar e as estoura. Se quiser queimar muitas calorias apertando um mouse de computador, terá que fazer isso 10 milhões de vezes. Melhor não, obrigado. O Nepal tem a bandeira mais matemática do mundo. O país tem até um artigo separado em sua Constituição que descreve o passo a passo de como desenhar a bandeira. Os misteriosos tubarões dorminhocos do Pacífico vivem dentro do vulcão submarino Kavachi, que fica perto das Ilhas Salomão. Os cientistas tiveram que enviar robôs para saber mais sobre essas criaturas. Os seres humanos não conseguem suportar o calor e a acidez daquele ambiente. As impressões do focinho de um cachorro podem ser usadas como identificação, assim como as impressões digitais são usadas para humanos. Cada impressão nasal é absolutamente única. As pessoas sentem náuseas quando viajam porque o cérebro recebe informações contraditórias de diferentes partes do corpo. Digamos que você esteja dentro de um navio. Seu ouvido interno sente o movimento das ondas, mas seus olhos não veem isso. O cérebro tenta combinar essas 2 sensações, mas fica confuso. Hora de ir correndo para o convés.
Se alguém resolvesse construir uma pirâmide de Gizé hoje em dia, gastaria 1,2 bilhão de dólares. E olha que nem é muito se comparado ao preço moderno da Grande Muralha da China, que é cerca de 42 bilhões de dólares. A córnea do seu olho é a única parte do corpo que não recebe sangue, pois ela não tem vasos sanguíneos. Ela tira oxigênio diretamente do ar e recebe vitaminas através das lágrimas e de um líquido especial que o olho produz. Os cavalos não conseguem respirar pela boca. Um pedaço de tecido bloqueia a garganta deles o tempo todo, menos quando o animal está comendo. Isso impede que a comida entre pelas vias respiratórias, mas também significa que o animal só pode respirar pelas narinas. Os pica-paus conseguem embicar madeiras 20 vezes por segundo e dão de 8.000 a 12.000 bicadas por dia. O provador-chefe de café da rede britânica Costa Coffee fez um seguro de 13 milhões de dólares para sua língua. As papilas gustativas dele são tão importantes quanto as cordas vocais de um cantor, considerando sua profissão. É por meio delas que ele consegue sentir centenas de sabores. A umidade do ar na Terra raramente fica abaixo de 30%, mas o ar pressurizado dos aviões pode chegar a meros 20% de umidade. Ou seja, tão seco quanto o deserto do Saara. É por isso que sua pele sente certo desconforto durante e depois de um voo. Os hipopótamos têm suor cor-de-rosa, mas nem é suor de verdade. Trata-se de um líquido oleoso que hidrata e protege a pele em vez de resfriá-la. Esse fluido também contém um antibiótico. A poeira aparenta ter cor branca contra um fundo preto e cor escura contra um fundo branco, mas na maioria dos casos a poeira é cinza. O tamanho minúsculo das partículas impede que você veja sua verdadeira cor. Aí, você só a percebe se ela for mais clara ou mais escura que o plano de fundo. O Velociraptor era do tamanho de um peru moderno. Ele é o dinossauro mais parecido com aves descoberto até hoje. Pequeno e ágil, ele tinha um osso especial nos pulsos. O Vanta Black é a substância mais escura do mundo. Ele absorve mais de 99% da luz e faz objetos 3D parecerem 2D. Esse material é feito com minúsculos tubos de carbono. Em uma área de menos de 3 centímetros quadrados, há 1.000 milhões de nanotubos criados em um laboratório especial. Um filhote recém-nascido de panda tem o mesmo peso de uma xícara pequena de café e é menor que um rato. As mamães panda são 900 vezes maiores que seus filhotes. Quando você perde peso, suas células de gordura não somem num passe de mágica, elas só ficam menores. E vice-versa. Quando você engorda muito, suas células de gordura crescem. As primeiras laranjas trazidas do Sudeste Asiático não eram alaranjadas, elas eram verdes e nem eram laranjas de verdade, eram um híbrido de tangerina e pomelo. Vênus gira tão devagar que leva mais tempo para terminar uma rotação do que para completar sua própria órbita. Um dia em Vênus dura mais que um ano terrestre. Seu estômago e esôfago são cobertos por mais de 100 milhões de células nervosas. Cientistas acham que essas células são uma espécie de segundo cérebro. Elas conseguem alterar seu humor e suas emoções. Por isso eles dizem, siga seu intestino... É instinto, né? Me enganei. Quando alguma coisa bem fria encosta no céu da sua boca, seja um sorvete ou um vento frio de inverno mesmo, o centro nervoso que fica lá entra em pânico. Ele tem uma reação nervosa e incha os vasos sanguíneos da cabeça tentando aquecer o cérebro. Mas por que será que seus olhos não sentem frio quando o clima está congelante? Não há células receptoras de temperatura lá. Além disso, grande parte do globo ocular fica dentro do crânio e se aquece com o fluxo sanguíneo que passa lá dentro. A maior produtora de pneus do mundo é a Lego. Essa empresa fabrica mais de 300 milhões de miniaturas de pneus anualmente. Uma vez, o Facebook criou 2 robôs chatbots que conseguiam se comunicar um com o outro. Mas pouco depois, eles começaram a se comunicar usando um idioma que ninguém além deles conseguia entender. E o experimento teve que ser abortado depois disso. O polvo mímico tem um sistema de defesa perfeito. Além de mudar de cor, ele também assume o formato de outras criaturas marinhas. Os pássaros voam em formato de V com o seu bando para poupar energia. Os que voam na fileira da frente criam redemoinhos de ar com suas asas. E os passarinhos que voam atrás pegam esses redemoinhos e não precisam gastar tanta energia.
Essa formação também ajuda todos os pássaros a enxergar melhor o líder. A galáxia M100 fica a 55 milhões de anos-luz da Terra. Essa distância é quase que incompreensível para nós. Se alguém de lá estivesse olhando para o nosso planeta agora, veria a extinção dos dinossauros. O Ponto Nemo, que fica no meio do Pacífico Sul, fica tão longe de qualquer outro território que os seres humanos mais próximos geralmente são astronautas a bordo da Estação Espacial Internacional. E só quando ela passa por cima de lá. Não é à toa que outro nome desse ponto é Polo de Inacessibilidade. E aí, aprendeu alguma coisa nova hoje? Então, curta este vídeo e o compartilhe com seus amigos. Aqui estão outros vídeos legais que podem lhe interessar. É só clicar no da esquerda ou no da direita e juntar-se a nós no lado incrível da vida.